Olá, eu me chamo Isidório e atualmente eu moro na cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. E o relato que eu irei contar aconteceu em 1972. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com o meu finado tio Francisco, que sempre me contou essa história em seu sítio, aqui mesmo em Vitória da Conquista. Como eu disse, infelizmente ele já é falecido, e por conta desse motivo eu que irei contar a história. Irei contar em primeira pessoa, para vocês poderem entender melhor. Então fiquem com o relato: o Saci de Vitória da Conquista. Eu sempre fui um jovem bastante religioso. Desde a minha infância, aprendi com minha avó a rezar todos os dias antes de dormir e após acordar. Até no horário das refeições, eu costumava rezar para agradecer ao meu Deus pelo alimento que tinha em nossa mesa. E minha avó era também uma baita de uma raizeira. Ela fazia várias raízes que ajudavam as pessoas a se curar de várias doenças. E até por conta disso, a minha avó tinha consigo várias crenças, e uma delas era a do Saci Pererê, que para muitos é apenas uma história, é folclore, mas para mim é real, pois eu vi. Eu amava conversar com a minha avó. Ela costumava fazer uma fogueira em frente à nossa casa e ficava lá até altas horas da noite contando várias histórias de sua infância. Várias histórias que me deixavam de cabelo em pé, com bastante medo. Eu tinha problemas até para dormir por conta daquelas histórias que ela nos contava. Na hora de minha avó ir embora para sua casa, eu a acompanhava para não deixar ela ir sozinha naquele caminho. E certa noite, a minha avó contou um relato sobre o Saci Pererê, que tinha acontecido há muitos anos atrás. Eu fiquei bastante curioso sobre aquele ser, queria saber mais sobre ele, e então, todos os dias, eu perguntava para minha avó coisas sobre o Saci. A minha avó percebeu o meu interesse e começou a me avisar que o ser do Saci Pererê não era um ser bom, e sim um ser mau. Ela começou a me dar várias dicas para, se caso eu trombasse com aquele ser, ele não fizesse nada comigo, e me explicou que um punhado de fumo poderia me salvar dele, e até me ensinou a capturar um. Foi aí que eu fiquei ainda mais interessado e curioso para ver se realmente era possível eu capturar o Saci Pererê. Ela me falou que quando eu visse um redemoinho, era só eu começar a gritar: aqui tem fumo, aqui tem fumo. O Saci iria aparecer, e então eu jogava um pouquinho de fumo dentro da garrafa e ele entrava para dentro, e nesse momento eu tampava a garrafa. E eu ali, apenas um garoto, fiquei curioso, pois eu era doido para ver o Saci. E certa vez, a minha avó, como de costume, foi contar os seus relatos em frente à minha casa, e eu fiquei ali, ouvindo atentamente, e com a ideia de que naquela noite eu iria capturar o Saci. Quando foi por volta de umas 10 horas da noite, minha avó resolveu ir para casa, e eu acompanhei ela. Chegando na frente da casa da minha avó, eu já fui se despedindo dela. Ela me abraçou e falou para eu ir com Deus. E eu, quando virei as costas para ir, minha avó pediu para eu esperar, que ela tinha algo para mim. Foi então que minha avó entrou para dentro de casa e quando voltou com um terço na mão e falou que aquilo era para eu colocar em meu pescoço, que iria me proteger, pois ela estava com um sentimento ruim. E detalhe, eu não tinha falado nada para minha avó, que eu iria caçar o Saci. É aí que eu peguei o terço, coloquei no meu pescoço e continuei o caminho. Chegando em casa, eu já corri logo para o meu quarto para pegar as coisas que eu precisava. Peguei um pouquinho de fumo que minha mãe fumava e uma garrafa. E então fui para um campo que tinha perto da minha casa. Antes de sair, a minha mãe perguntou o que é que eu iria fazer. E eu falei para minha mãe que eu ia na casa de um amigo meu, apenas para pegar uma sela emprestado, que no outro dia eu iria montar a cavalo e tinha esquecido de ter pego mais cedo. E ela falou para eu não demorar, que ele iria ficar na porta esperando eu voltar. Foi aí que eu fui para esse campo aberto que fica perto da minha casa.
e fiquei ali, esperando. Mas, infelizmente ou felizmente, nada aconteceu. Eu perdi minha paciência e comecei a falar, mesmo sem nenhum redemoinho por perto. Aqui tem fumo, aqui tem fumo, aqui tem fumo, aqui tem fumo. Até que um vento fraco começou a vir e eu comecei a sentir o vento cada vez mais se aumentando. E eu falando, aqui tem fumo, aqui tem fumo, aqui tem fumo. Foi aí que um vento muito forte começou a formar um redemoinho no meio do campo. Percebi que aquele ser tinha chegado, uma presença que me deixou todo arrepiado, mas o que eu mesmo queria era ter um bicho daquele preso dentro da minha garrafa. Até que eu fui encostando perto do redemoinho e joguei o fumo para dentro. Só que na hora que o Saci entrou para dentro da minha garrafa para poder pegar o fumo, eu acabei derrubando a tampa no chão. O Saci pegou o fumo e saiu. Foi aí que eu senti um tapa muito forte na minha cara. Foi tão forte que eu acabei caindo no chão. E eu ouvi uma risada muito alta. Quando olhei para cima, eu vi aquele ser andando em uma nuvem de areia e um sorriso no rosto que me deixou todo arrepiado. Então eu levantei com as poucas forças que eu tinha e saí correndo em direção à minha casa. Cheguei na minha casa e entrei correndo para dentro. Como é que aquele ser conseguiu me atacar, sendo que eu estava protegido com o terço que minha avó me deu? Foi aí que quando fui pegar o terço que minha avó tinha me dado, ele não estava no meu pescoço. Eu não falei nada para ninguém na minha casa e esperei o dia amanhecer. Assim que o dia amanheceu, eu fui até em direção ao campo para ver se eu achava o terço que minha avó tinha me dado. E no meio do caminho, eu achei ele. Só que um detalhe, ele estava quebrado, justamente no local da cruz. Não tive coragem de falar a história para ninguém, nada do que tinha acontecido, pois tive medo da minha família brigar comigo, por eu ter feito aquela aventura sozinho. Até a próxima.